Amados irmãos, vocês já estão lembrando? Vocês ainda lembram dos 4 temperamentos? Deixa eu ver aí se vocês estão lembrando. Quais são os 4 temperamentos? Vocês lembram? Sem pescar? Quem lembra? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Pronto, gente. Nós temos uma apóstola top demais. É isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia. Só um minutinho. Toda vez eu esqueço como é que faz isso daqui, mas eu vou me lembrar. Tela cheia, compartilhar. Você está falando de tecnologia, você foi a primeira que usou o compartilhamento de tela. Eu não sei fazer. Glória. Realmente. É um pouquinho complicado, mas ela é tão assim auxiliadora, né? Glória a Deus. Então nós paramos aqui, né, meus irmãos, que o nosso amado Jesus tinha os 4 temperamentos. Aleluia e glória a Deus por isso. Partindo, já falamos sobre tudo isso aqui. Voltemos. Agora, como é cada um dos seres? Nós já aprendemos um pouquinho como é cada um dos 4 temperamentos. Agora, cada um dos seres, como eles são, né? O leão, agora aqui tem características também do comportamento, não apenas os pontos fortes. O leão, ele chama a atenção onde chega, não passa sem ser notado. Ele é orgulhoso, focado em tarefas e resultados. Quer sempre fazer o melhor, muitas vezes insensível. Ele é o fogo que queima. Muitas vezes passa por grosseiro. Você conhece a pessoa assim? Diz assim, meu Deus, essa pessoa é tão grosseira, misericórdia. Não, ela fala, nem pensa o que está falando, vai só dando patada no povo. Já está denunciando aqui a Johanna. Nós temos muitos coléricos. É a pessoa que magoa sem perceber, gente. O leão, ele magoa sem perceber. Ele depois, quando alguém fala assim, olha, você magoou tal pessoa, eu magoei, mas o que foi que eu disse? O que foi que eu fiz? Essa pessoa é muito mimizenta, muito vítima. Não. E ele não faz isso, o leão não faz isso porque ele é ruim. Não, gente, é por causa do temperamento. Ele é focado em quê? Em tarefas, focado em resultados. O foco dele é outro. Por isso que ele fala sem perceber que está magoando alguém. E o leão, se ele não é transformado pelo Espírito Santo, ele é mau. Exatamente. Pode falar. Pode Como continuar. assim? A nova chamada de vídeo, não entendi. Oi? 2 É porque tem alguém, acho que a Ângela avisou que tem 2 pessoas tentando entrar. Apareceu aí? E agora, faz o quê, apóstola? Apareceu para você permitir entrar? Eu já falei para eles tentarem de novo lá no privado deles. Quando eles chamarem de novo, vai apitar aí para você. Ai, gente, eu não estou entendendo, não. Nós não geramos novamente. Gerou. E esse que nós geramos aqui só tem mais 2 minutos? Ah, não. Isso aqui não mostrou que não. Ah, agora que eu entendi. Você está falando que o programa está falando que só tem mais 2 minutos. E agora, gente? Se cair, eu gero o link. Você faz sem o slide.
É Pode isso, ficar gente. tranquilo aí, tá? Se cair, eu gero o link. E o compartilhamento de tela, apóstolo, como é que a gente faz? Aí você faz sem slide e a gente manda no grupo, se não der certo, tá? Uhum. Eita, Jeová. Pode, pode continuar. Se não der, a hora que cair, eu gero. Então vamos continuando. Então, como eu estava dizendo, gente, o leão, quando ele não é transformado pelo Espírito Santo, ele é mau. Então, vocês lembram que ele é o organizado, o estrategista, então ele é o forte, mas ele, se não for tratado pelo Espírito, lembra que ele é o temperamento colérico, o fogo que queima? Pois é, o leão não tratado é mau, exatamente como Paulo era, quando ele era Saulo. Ele, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, ele perseguia a igreja de Cristo, um perseguidor de arrastar as pessoas pelas ruas, de prender, maltratar. Ele era essa pessoa. O leão não transformado pelo Espírito Santo de Deus é mau. Continuando mais um pouquinho. Como é o boi? Agora, todas as características do boi. Muitas vezes ele pode ser chamado de preguiçoso por conta da sua calmaria. O boi é tão calmo, ele é tão oposto do colérico que é agitado, focado em tarefas, que muitas vezes, meu Deus, fulano de tal é tão preguiçoso, como é que pode? Sabe? E muitas vezes precisa ser empurrado para realizar os projetos, o boi. Lembra do boi, que ele é aquele animalzão forte, bem forte, mas muitas vezes ele vai precisar de quê? Da canga. Muitas vezes ele apanha para fazer alguma coisa. Então, essas fraquezas de cada temperamento tem que ser tratado pelo Senhor, né? Ele é forte, o boi é muito forte. Quando usa a força, é extremamente assertivo. Ele é excelente parceiro para o homem. Amém? Então, esses são pontos fortes que o boi tem e pontos fracos também. E dos 4 seres viventes, homem, leão, boi e águia, qual é o animal mais forte, gente? Qual que vocês acham que é o mais forte dentre eles? O homem não é mais forte que o leão e do que o boi, né? A gente já sabe. A águia também, acho que não teria possibilidade de pensarmos, mas entre o leão e o boi, qual que vocês acham? Olha, a Tatiana já respondeu. O boi. Realmente, o boi é muito mais forte do que o leão. Enquanto o leão é aquele dominador, é o que domina, é o que faz, é o que idealiza, é o que tem metas, é o que alcança. O boi é muito mais forte, muito mais forte. E quem tem o temperamento do boi suporta coisas que a pessoa que tem o Defesa temperamento do Civil, leão alerta de jamais tempestade local, suportaria. O convectiva, boi é chuvas extremamente intensas. forte, mas tem que usar a sua força dentro daquilo que Deus chamou para fazer. Amém, gente? Glória a Deus. E o homem, gente? Eu não vou falar do homem agora, não. Eu vou falar da águia primeiro. Vou deixar o homem por último. A águia, ela é visionária, ver bem à frente com clareza. Prefere estar sozinha, tem uma ótima memória. Por isso mesmo apresenta uma tendência grande para guardar mágoa. Dos 4 seres viventes, das 4 faces, as pessoas que são águias são aquelas que têm uma tendência maior a guardar mágoa. É tanto que quando dentro da psicologia e psicanálise se estuda as pessoas melancólicas, ela tem muita coisa parecida com colérico, muita coisa parecida com colérico. A diferença gritante é que o colérico é extrovertido, ele é falante, ele faz, ele executa, e o melancólico é introvertido, fica na dele. Mas o melancólico se zanga tanto quanto o leão. Ele é uma pessoa que se zanga muito e leva para o coração. Enquanto que o leão se zanga, explode, fala logo, o melancólico
tem as situações adversas, guarda no coração, sofre sozinho, e é muito difícil esquecer alguma coisa de ruim que fizeram com ele, porque é uma característica desse temperamento quando não é tratado pelo Senhor. Essa ótima memória que a águia tem pode ser para o bem, mas é uma tendência também muito grande a guardar mágoas. Se bem tratadas, as águias voam alto. Elas voam alto e se conectam com as coisas do alto. Elas voam alto e se conectam com as coisas do alto, com as coisas espirituais. Dos 4 temperamentos que são mais facilmente inseridos na presença de Deus e nas coisas espirituais, é o melancólico. De todos, é o melancólico. Se bem tratado, ele se conecta muito rápido com as coisas espirituais. Amém? Gente, e o homem? Como que é o homem? Eles são engraçados, apresentam leveza, alegria, são os mais falantes dos 4 seres viventes aqui. Dos 4 seres viventes é o que mais fala. Lembra do versículo de Ezequiel 37:9? Profetiza, filho do homem? Então, para quem que Deus dá ordem para profetizar, para falar? O filho do homem, o ser vivente, feito para isso, para verbalizar, para falar. Amém, Val. Vai com Deus. Quem está precisando sair, pode ir sair na paz. Amém. Muitas vezes, fala sem pensar. Essa é uma fraqueza que o homem pode ter. Ele é tão falante, que pode falar sem pensar. E isso pode ser, né, uma arma que o inimigo pode usar contra ele. O homem também é extremamente sensível e criativo. Vocês lembram que o homem está ligado ao Pai Criador, o Pai que criou tudo? O homem também é, dos 4 seres viventes, o mais criativo, que é o temperamento sanguíneo, é o mais criativo de todos os seres. Amém? Perfil comportamental agora, como esses seres se comportam. O perfil comportamental dominante, nós já sabemos que é quem? Dos 4 seres, quem é o dominante? O leão, né? Olha ele aí, o leãozão. O perfil comportamental dominante, que é o colérico, que é o fogo, é o leão. Qual é o foco do leão? Ele é focado em resultados, metas, desafios. E qual é o estilo da comunicação das pessoas que são leão, que tem esse temperamento dominante? São pessoas diretas, elas não ficam com rodeio, elas vão, chegam, falam o que pensam e muitas vezes magoam por causa disso. O leão é assertivo, ele é objetivo. E como é? A Johanna está só sorrindo aqui. Você é leão, Johanna? Parece. Amém. Glória a Deus. Olha, a Johanna disse que sim. Então, como é a tomada de decisão de uma pessoa que é leão? Ela é rápida, ela é decisiva e ela é independente. E como é a liderança de uma pessoa que é leão, gente? Ela é autoritária, controladora, orientada para tarefas. Gente, quando eu estava lendo sobre isso daqui, eu já sabia que eu era colérica, né? Já tinha feito esse teste antes, já sabia disso, já sabia que meu perfil comportamental era o dominante, já sabia. Mas eu estudando sobre os 4 seres viventes, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, nessa parte da liderança autoritária, controladora. Isso é, gente, em todos os ambientes. É na igreja, é em casa, é no trabalho. Se ela tem uma posição de liderança, ela é autoritária, o generalzão. É a pessoa que é leão, seja mulher, seja homem, seja aquelas mulheres nem pequenininhas assim, não tem nada a ver, não. Se Deus deu para ela o temperamento do leão, são pessoas assim. Se não tomar cuidado, são extremamente controladoras, sabe? Eu estava lembrando que há muitos anos atrás, eu coordenava numa escola
E tinha uns trabalhinhos com as professoras lá. E eu lembro que teve uma discussão tão forte que eu tive com a professora, porque os leões são assim, gente. Os leões, eles se metem em muita confusão. É automático. Se ele vê uma coisa errada, ó, a Johanna tá morrendo de sorrir, a Janaína também. Se o leão vê uma coisa errada, se ele acha que está tendo alguma injustiça, e se ele não parar para pensar e não deixar os outros temperamentos, principalmente o do boi, né? Ter ali sua porção sobre ele, ele vai para cima. Ele quer saber de resolver, porque ele é decisivo, ele é assertivo, ele é direto, sabe? Então, eu estava lembrando. Aí eu lembro que teve uma discussão tão calorosa com uma das professoras, que foi parar na diretora do nosso departamento. Aí eu pedi uma reunião com a diretora do departamento, dizendo, eu quero falar com a senhora e com a professora falando de tal, porque eu estava numa situação tão difícil, ou eu saía da escola ou ela. Vocês verem como é o leão, né? O leão é desse jeito, ele vai para resolver o negócio. Não era tão tratada como eu sou hoje, há tem uns anos isso. E aí ela começou a falar a meu respeito. Aí eu disse para ela, digo, olha, fulano, pode falar tudo que você quer falar. Mas fale tudo, fulano, porque depois de você, eu vou falar. E ela começou a falar. Aí ela começou a dizer, olha, eu era coordenadora dela, né? Ela é muito competente, ela é muito excelente no que faz, mas ela é muito general. Ela quer intimidar a gente, sabe? Aí eu comecei a pensar, realmente eu sou muito excelente, eu sou muito detalhista nas coisas, mas eu sou assim também. Eu sou aquela que quer controlar tudo e todos sem perceber, porque o leão sempre pensa, gente, que ele é o certo, que ele está certo. Então, se ele está pensando daquele jeito, é o pensamento dele que vai, e ele quer convencer os outros disso, né? E eu lembro que ela falou uma coisa, ela ela disse assim, ela entra na nossa sala com as mãos para trás, tipo, vigiando o que nós estamos fazendo. E eu comecei a lembrar, gente, que eu fazia isso mesmo, vocês acreditam? Eu estudei. Eita, Jorge, tu lembra das minhas doidices? Eu estudei numa escola de influência militar. E sou a filha mais velha dentre 4 irmãos. Então, eu sempre fui a dominante, sempre cuidei de tudo, sempre fiz tudo. Eu que pagava as contas. Eu, com 6, 7 anos de idade, extremamente corajosa, porque o leãozão é corajoso. Eu que subia nos telhados da casa para consertar a goteira, uma criança. Assim que eu era. Então, o leão tem essa tendência de ser controlador mesmo, de ser essa pessoa que acha que está certa, autoritária. Por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos lapidar, deixar de ter as fraquezas do nosso temperamento e ter os pontos fortes para o Senhor nos usar naquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E como é a liderança? Já falei, a liderança, né? E quais são os pontos fortes desse leão? A liderança, ele é assertivo, ele é um ótimo líder, ele é o líder nato desde criança. A determinação, ele é muito determinado. A organização e a eficiência. Esse é o ponto forte. Pontos a melhorar, gente. Impaciência, o leão é muito impaciente. O autoritarismo, ele é muito autoritário. Ele tem dificuldade de lidar com críticas. Ele tem essa dificuldade. E como é o perfil comportamental estável, que é o boi? Olha aqui o nosso boizão. Como é o comportamento? Como esse boi se comporta? O foco das pessoas que têm o temperamento do boi é a segurança, são pessoas seguras, procuram segurança, gostam de rotina e da harmonia. Esse é o foco da pessoa que tem esse temperamento do boi. Qual é o estilo de comunicação? Como ele se comunica? Extremamente calmo, tranquilo, paciente, diplomático. Muito diplomático são as pessoas que são boi. E como é a tomada de decisão dessa pessoa? É uma tomada de decisão mais lenta, não é rápido como o leão. O leão é rápido, é decidido. O boi tem uma tendência a ser indeciso, busca sempre o consenso. É assim que ele toma uma decisão, de maneira bem lenta, demora para decidir o que quer,
e busca sempre o consenso. Como é a liderança das pessoas que são boi? É conciliadora, cooperativa, orientada para o grupo. Assim que ele lidera. Pontos fortes: a paciência, a lealdade, a organização. Pessoas boas são extremamente organizadas e a capacidade de conciliação. Amém? E os pontos a melhorar? É justamente a questão da indecisão, a passividade, às vezes é passivo demais, tá? Não, tipo, se tiver 10 pessoas, ele sempre vai esperar os outros fazerem. Ah, não vou fazer, não, deixa isso de mão. Por exemplo, o meu filho mais novo, ele tem um temperamento do boi. Então, ele foge, ele é muito talentoso, mas ele foge de mostrar os talentos dele, principalmente na igreja, em qualquer lugar, porque ele diz que não quer responsabilidade, não quer que ninguém diga para ele fazer tal coisa. Porque as pessoas que são boi não querem ser cobradas, não querem responsabilidade. Então, essa passividade, muitas vezes, é um ponto a melhorar. E tem dificuldade em expressar os sentimentos. Muitas vezes você não sabe o que a pessoa boa está sentindo, se está triste, magoada, se está feliz. É difícil até de expressar a felicidade. Diferente do leão, todo mundo sabe quando está zangado, quando está feliz, quando está triste, todo mundo sabe. Não tem como esconder o temperamento de uma pessoa que é leão, não tem como. Mas a pessoa boi, muitas vezes a gente não sabe o que ela está sentindo, o que é muito perigoso, porque você não demonstrar o seu sentimento, como o outro vai te ajudar se você estiver passando por algo difícil, né? Então, são pontos a melhorar dentro do temperamento do boi, amém? Como é o perfil comportamental da pessoa influente, que é justamente ali o sanguíneo, a face do homem. Como é esse temperamento? Qual é o foco? O foco do homem são pessoas, relacionamentos, comunicação. Eu acho isso lindo, porque esse é o propósito que Deus nos criou o ser humano para viver, amém? Como é o estilo de comunicação? É entusiasmado, é persuasivo, é otimista. Como é a tomada de decisão do homem? Ele é emocional, ele é completamente movido por emoções. É impulsivo e é dependente dos outros. Ele depende do que o outro está achando. Amém? E como é a questão da liderança dele? É uma liderança inspiradora. Se você tiver um líder que é homem e estiver exercendo a função de liderança, ele inspira você. Porque ele é uma pessoa entusiasmada e ele consegue entusiasmar o grupo, ele consegue fazer o grupo acreditar no que ele está acreditando, ele consegue fazer as pessoas serem movidas por aquele sentimento que ele tem, ele consegue fazer as pessoas acreditarem naquilo que ele acredita. É uma pessoa inspiradora. Pessoas que têm o temperamento do homem são extremamente carismáticas e são orientadas para pessoas. Quais os pontos fortes desse temperamento do homem? Entusiasmo, comunicação, criatividade e adaptabilidade. E quais são os pontos a melhorar? Justamente a falta de foco, tá? Porque ele quer viver de momento, ele é intenso naquilo que ele faz. Ele vive com intensidade cada momento. Então, por isso, muitas vezes, falta o foco. E tem a questão da impulsividade. Essa impulsividade, muitas vezes, pode prejudicar, pode fazer ele tomar decisões que ele vai se arrepender depois. É um ponto a melhorar. E o homem também tem dificuldade em lidar com frustrações. Esse temperamento do homem tem essa dificuldade de lidar com frustrações. Como é o perfil comportamental conforme, que é justamente ali o melancólico, a águia. Qual é o foco da águia? A qualidade, os detalhes e a perfeição. Pessoas que são águias melancólicas são extremamente perfeccionistas, são extremamente planejadoras. Qual é o estilo de comunicação dessas pessoas que são águias? São analíticas, analisam tudo. São reflexivas e reservadas. É assim que ela se comunica com o mundo, que ela externa.
Como é a tomada de decisão desse grupo, dessa pessoa que é a águia? É uma decisão lenta. Por quê? Porque é uma decisão cuidadosa, ela calcula cada situação. Se vai comprar uma casa, ela pensa, eu vou ter dinheiro para pagar esse meu emprego, eu tenho condições de sustentá-lo, eu posso perdê-lo, qual o nível de variedade. Ele gosta muito de gráficos, ele é muito visual, ele gosta de ver as coisas. Esse cuidado todo é a questão primordial da águia, e sempre busca informações sobre qualquer coisa que ele vai fazer. Ele gosta da previsão, ele precisa de coisas previsíveis, que ele tem certeza do que vai acontecer na frente. Ele não gosta de agir sem saber o que vai acontecer. Apostas para ele não tem condições de existir. Ele gosta de saber milimetricamente todas as coisas antes. É assim que ele toma suas decisões. E como é a liderança da águia, das pessoas que são águias? São analíticas, planejadoras e orientadas para processos. Quais são os pontos fortes das pessoas que são águias? É a sensibilidade, são extremamente sensíveis, a lealdade. A águia, que é movida pelo Espírito Santo de Deus, gente, ela é a mais sensível, a mais leal, que tem a maior capacidade de análise e o perfeccionismo, pontos fortes. E quais os pontos a melhorar? O pessimismo tem uma tendência muito grande a ver mais à frente, e ela tem uma tendência a pensar que as coisas vão dar errado. Quando ela vai calcular o resultado de qualquer coisa, ela tem uma tendência a calcular no erro. Olha, isso não vai dar certo por isso, é assim, assim. Então, o pessimismo é o ponto a melhorar. A criticidade, pessoas que são águias são extremamente críticas. Elas analisam tudo, e sempre criticam. E muitas vezes elas não conseguem guardar essa crítica. Elas externam e magoam os outros. São as águias. E tem dificuldade de lidar com críticas também. Ela gosta de criticar, critica todo mundo e nem percebe. E se ela é criticada, ela sofre com isso. Lembra que ela tem uma boa memória? Ela guarda no coração. Os 4 temperamentos mais difíceis de esquecer qualquer coisa é justamente a águia. Continuando. Olha, apóstola, o calendário bíblico que a apóstola tem. Alexandre, coisa linda e maravilhosa. Eu procurei muito uma imagem que fosse trazer as 4 estações de acordo com os 4 seres viventes. Não encontrei. Aí eu lembrei, eita, a apóstola já me mandou uma imagem dessa. E aí deu certinho para cá, gente. Então, vocês lembram que nós vimos que os 4 seres viventes de Ezequiel, eles começam exatamente como a psicanálise, a psicologia vem explicar. Ele fala da face do homem, da face do leão, da face do boi e da face da águia. Nas 4 estações, a gente vê começando por quem? A primavera? Pelo leão. O verão, nós temos aqui o boi. O outono, nós temos o homem. E a águia, o inverno. E fazendo a conexão dos temperamentos com as estações, tem tudo a ver com a unção que Deus quer que a gente tenha exatamente nas 4 estações. Vocês lembram que nós já falamos sobre o leão aqui? O primeiro, a primavera. Ele é forte, estrategista, que mais? Líder, organizado, focado em resultados, vai atrás das metas, é extrovertido, valente. Assim que nós devemos ser na primavera. Devemos ter o temperamento do leão. E lembrando, só interrompendo rapidão, lembrando que a primavera é tempo de guerra. Olha, justamente as características necessárias. Do leãozão. Tem que ser guerreiro, tem que ser estrategista, tem que ser forte,
Quando você vai para a guerra, no tempo de guerra não dá para ser boi, não. No tempo de guerra não dá para ser homem, não. No tempo de guerra você tem que ir com a força do leão, sabe? Com a certeza de vitória que o leão tem. Então, na primavera, você precisa ter a unção do leão. Glória a Deus. Quando você vem para o verão, olha o que eu estou segurando aqui, coisa linda, o meu planner para estudar aqui as estações, eu olhando aqui, eu vendo aqui, ó, no verão, calorzão, solzão, e vocês lembram que lá no meio do verão tem ave, o mês de ave, que tem como trono opositor, vocês lembram? O leão. Lá na estação do verão, a estação mais quente, onde tem uma tendência a ser movido pela oposição, não o leão bom da primavera, não a força do leão, mas o contrário, a maldade do leão que está lá em ave. Então, o que Deus quer que nós sejamos lá no verão? Olha aqui ele, o boi, aquele que é calmo, tranquilo, pacificador, forte. Deus quer que nós tenhamos a unção do boi lá no verão, lá no calorzão, quando o inimigo tentar nos afrontar, nos trazer a natureza humana de rebater com justiça própria. Ele quer que nós sejamos o boi. Aleluia. E aqui, gente, no outono, nós temos quem, gente? O homem. Nós temos o homem nessa estação aqui da colheita, onde Deus quer que nós sejamos, no outono, comunicativos, verbalizadores. Vocês lembram dos tronos que se opõem justamente nessa estação e das tribos que são justamente nessa estação? Nessa estação, o Senhor quer que nós tenhamos essa unção. Olá! Deus quer que nós tenhamos, é lindo, que nós tenhamos, é muito bonito, que nós tenhamos essa unção aqui do homem, alegre, otimista. O que mais vocês conseguem lembrar aqui do homem? Criativo, o que mais? Alegre. E no inverno nós temos que ser a águia, analítica, planejadora, sensível, a que vive nas coisas do alto. Quando a pessoa que é águia é tratada, gente, não tem amigo mais leal do que uma águia. Pode chamar uma águia 3 horas da manhã para jejuar contigo, que ela vai jejuar com você. A mais fácil para se conectar com as coisas do alto são as pessoas que têm o temperamento da águia. Então, no inverno, Deus quer que nós estejamos assim, conectados, nos abastecendo no alto, nas coisas do alto, justamente para nos prepararmos novamente para a guerra, quando nós temos que ter toda a força do leão. Amém? Glória a Deus. E olha que coisa linda, como eu falei agora há pouco, né? Dos 4 seres viventes aqui, o mais forte é o boi. E olha só que a Bíblia diz em Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro vão pastar juntos. O leão vai comer palha com o boi. Aleluia. Você imagina o dia, essa aqui é a passagem onde Isaías descreve, né, o novo céu e a nova terra. Você imagina um dia em que nós não teremos mais necessidade alguma de ser leão. Nós vamos comer a palha com o boi. Nós teremos a nossa natureza transformada. Aqui dos 4 seres viventes, os 3 se alimentam de carne,
Tanto a águia, como o leão, como o homem também come carne. Mas deles, o único que só come vegetais, o mais diferente na sua alimentação é o boi. E a Bíblia diz que um dia o leão vai comer palha com o boi, ou seja, vai ser alimentado na mesma fonte que o boi, que as pessoas bois se alimentam. E o homem, dos 4 seres viventes, ele é o único que se alimenta de tudo. Se alimenta da carne, dos vegetais. O homem tem essa capacidade de se alimentar de tudo. Por quê? Porque quando Deus foi criando todas as coisas, ele foi dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse o quê? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E olha mais o que diz aqui em Isaías 46:11. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Amém? Então, aqui em Isaías nós temos a conexão do leão e o boi, e do homem e a águia. Exatamente aqui como está as estações dos 4 seres viventes correlacionados, como está em Apocalipse. Amém, gente? Vamos agora falar de personagens bíblicos que têm esses temperamentos. Vamos começar aqui com José do Egito. José do Egito era colérico, leãozão. Então, ele era persistente, mesmo em situações difíceis, característica do leão. Mantém o propósito em mente. Gente, quando o leão tem um propósito na mente, só Jesus muda. Só Jesus muda aquele propósito. É focado em seus objetivos, capacidade de liderar com sabedoria, consegue transformar a diversidade em triunfo, assim é o leão. Estrategista e planejador, tem uma fé inabalável. Quando o leão tem uma convicção, ninguém tira dele. Ele morre pelo propósito, ele se arrebenta se for necessário, morre de cabeça para baixo, morre decapitado, como Paulo morreu, mas ele não se abala, não abala a fé. Ele é determinado a realizar os seus sonhos. Quando o leão tem um sonho, ele traça metas, porque ele é focado nas metas, traça metas, vê os caminhos para realizar. Ele é assim, ele é um realizador dos seus sonhos. Um leãozão, José do Egito. Daniel, um fleumático, um boi, um boizão, sábio e prudente, inabalável diante dos desafios, capaz de influenciar pelo exemplo. Pelo exemplo, o boi influencia. Ele, como é mais introvertido, ele fala pouco, ele não é como o leão, né? O colérico falante, o sanguíneo, né? O homem falante. Ele convence pelo exemplo. Ele é fiel aos seus princípios em qualquer situação. Ele mantém a paz, mesmo em meio ao caos. Pode estar tudo se acabando. E o boi está lá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É o fleumático. Ele é persistente e fiel a Deus, custe o que custar. Ele é observador, atento aos detalhes. Ele é calmo e equilibrado, mesmo sob pressão. O leão, ele tem dificuldade com pressão. Não pressiona o leão, que você vai levar uma patada dele bem facilmente. Mas o boi não, gente. O boi, ele é calmo, ele é tranquilo. Você aperreia o boi, ele está lá, né? Bem na dele. Mas também quando ele se zangue, minha gente, não zangue um boi não, porque o coice dele mata. Ele é o mais pesado, ele é o mais forte. Então, quando ele sai da posição dele de calmaria, é muito desafiador. E Elias, gente, Elias era um melancólico, ele era a águia. Águia, 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 Elias, águia. Profundo em seus sentimentos e emoções, a águia é assim. Por vezes se isola para recarregar,
Pessoas introvertidas recarregam sozinhas, gente, na solidão, e principalmente os profetas. Os profetas têm uma tendência muito grande a ser essas áreas, esses melancólicos, eles recarregam. No livro Intercessor Feliz, apóstola, fala muito dos moradores da caverna, pessoas que se recarregam sozinhas na caverna, elas amam estar com Deus, elas amam estar só elas e Deus. Se puder um mundo todo sumir, ficar elas sozinhas com Deus, é o céu para elas, o céu na terra. Então, Elias era esse melancólico, amém? E espiritualmente, ele é muito intenso. A águia é muito intensa. Amém. Olha aí. E tem muitos momentos de desânimo e solidão. As pessoas que são águias, elas têm muitos momentos que ficam desanimadas mesmo, sem querer prosseguir. Ela sente profundamente as dores do mundo. As pessoas que são águias, elas têm uma capacidade de absorver o ambiente. Elas chegam num ambiente, às vezes elas se sentem mal com o ambiente, nem sabe por que é porque justamente a questão intercessora das pessoas que são águias são ativadas, e elas começam a se sentir mal por uma coisa, não sabe nem o que é, mas é porque alguém está se sentindo mal lá, porque alguém está sofrendo mal lá, e ela sofrendo alguma coisa por lá, e ela consegue captar, absorver, ela sente profundamente as dores do mundo. Ela busca excelência em tudo que faz. Ela é fiel e obediente a Deus, altamente introspectiva e reflexiva. É verdade, a Francine está falando aqui que é horrível esse sentimento de estar captando as dores do mundo, é verdade. Por isso que as águias precisam estar nesse lugar alto, precisam estar diante do Pai mesmo, receber do Pai mesmo essas revelações. Amém? Para que ela consiga se recarregar e avançar, e voar, e levar os outros a voarem também, em nome de Jesus. Gente, eu deixei ele aqui para falar por último. O Davi, o sanguíneo, coisa mais linda. Gente, as pessoas que são homem, o sanguíneo, gente, ele é a face do homem. Como que é a face do homem, gente? É emocional em suas ações e palavras, agem pela emoção, é movido pelo coração, conectado com pessoas à sua volta, se arrepende rapidamente dos seus erros, por isso que tem que pensar bem antes de fazer, porque é impulsivo, o homem é impulsivo, o temperamento sanguíneo é impulsivo, vive intensamente cada momento. E Davi escreveu salmos cheios de paixão, porque as pessoas com esse temperamento, elas são assim, elas externam facilmente os seus sentimentos. Ama celebrar e expressar alegria. Ele é carismático e contagiante. Com a paixão e intensidade, ele viveu cada momento, sempre buscando a presença de Deus com o coração cheio de emoção. Gente, e quem é chamado segundo coração de Deus? Gente, quando eu comecei a pensar sobre isso, no segundo coração de Deus, e eu vi que dos 4 seres viventes, o segundo coração de Deus estava onde? No homem. Davi foi chamado de segundo coração de Deus, e ele é representado por esse temperamento que tem a face do homem pelas suas características. Então, o segundo coração de Deus não é a águia, não é o boi, não é o leão, mas é o homem, o segundo coração de Deus. Mas eu volto a dizer, não tem um temperamento melhor do que o outro, cada um tem um propósito. E nós temos que ter porções de todos os temperamentos. Claro, para o propósito que Deus nos chamou, nós vamos ter um predominante, um secundário, e nós vamos ter que ter de todos. E nenhum deles nós devemos ter uma porcentagem muito alta. Se tiver uma porcentagem muito alta de qualquer um dos temperamentos, que são as faces dos seres viventes,
nós precisamos muito ser lapidados ainda pelo Senhor. Muito obrigada, minha gente. Essa era a palavra dessa noite. Sigam-nos aí nas redes sociais, quem puder. E eu passo a palavra para a nossa maravilhosa apóstola. Glória a Deus! Glória a Deus! Nossa, foi maravilhoso, Érica. Amém. Muito bom mesmo. Acredito que todos aqui aprendemos muito. E é interessante essa correlação, né, de ter que ter um pouquinho de cada, ainda que em alguns pontos seja mais dominante. É o que eu falo muito sobre isso a respeito das estações, dos meses, das tribos, ainda que a gente tenha o dominante, a cada caminhada nos tempos e nas estações, nós precisamos absorver aquilo, a unção derramada sobre aquele tempo. Então, ainda que haja uma identificação maior com alguma unção, por exemplo, é necessário, né? Tem os momentos para cada coisa. E acredito que os paralelos são os mesmos. A gente precisa aprender o melhor de cada um. Né? Em determinadas situações, não dá para ser leão, tem que ser boi, e assim por diante. Eu amei, glória a Deus, que o Senhor te abençoe muito, que Ele abunde, né? Superabunde. Tudo isso que você falou, né? Cada uma dessas unções, cada um dos pontos fortes sejam exaltados, né, na sua vida, em nome de Jesus. E sobre cada um de nós aqui, nós possamos aprender mesmo, né? Trazer impregnado nos nossos corações os pontos fortes de cada um dos seres e, ao mesmo tempo, né, nos corrigir, ter olhos para ver aquilo que a gente identifica, né, como coisas que precisam ser lapidadas em nós. Gente, hoje a chamada falta 10 minutinhos, então quem levantar a mãozinha, fala rapidinho, eu não vou nem ficar comentando em cima, porque eu não vou gerar outro link, tá bom? Porque o horário já está avançado, vamos usar esses 10 minutos. Pode falar, Pianita. Eu quero só dar um testemunho, porque nós estamos colocando no ponto de que, assim, nós temos os nossos temperamentos, mas o Espírito Santo avalia cada um de nós, né? E eu tive a oportunidade de ter uma experiência tremenda, porque o meu temperamento é sanguíneo e fleumático, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que é muito importante se conhecer para você saber seus defeitos e tentar corrigi-los, né? Com o Espírito Santo. Mas aconteceu algo muito interessante, porque eu sei do meu temperamento, mas eu tive um sonho antes que Deus tinha falado sobre a questão da unção nova na minha vida, e eu custei muito a aceitar aquela questão da unção, porque eu tinha uma série de reservas comigo com relação a títulos e uma série de coisas. Mas o sonho era assim: eu estava no local, via os apóstolos que vinham com óleo para me ungir, e aí o Senhor vinha e falava comigo que eu estava ministrando na unção, né, do boi, servil, e que Deus precisava mudar essa unção na minha vida, e aí eu vi uma águia muito grande vindo, e ela vinha sobre nós, né, vinha especificamente sobre mim, né, e ela era muito grande. E o Senhor falou: vou te dar garras como de águia. E aí, eu achei muito interessante, né, tudo que foi colocado. Eu creio que o Senhor vai fazer com que a gente esteja como Cristo, né, tendo também parte da contribuição positiva de cada um dos temperamentos e, quando necessário, nos mudando, porque aquela unção que o Senhor queria derramar sobre minha vida, agora ela falando, né, sobre a representação da questão de ser o temperamento melancólico, né, me trará muito mais reflexões, mas é uma mudança, né, de temperamento, porque coisas que talvez não agreguem em mim ou que eu preciso agregar, eu estava derramando um óleo para trazer essa unção nova, né, e aí, assim, foi interessante, porque a gente pensa, né, na questão
da águia, daquilo que Deus focou, da questão da garra, e você vai pensar em tudo que reflete isso no Evangelho, mas não tinha pensado no ponto, né, de detalhe com relação ao temperamento, de coisas que Deus estava incluindo com relação ao temperamento. E eu creio que, como Cristo, né, que teve tranquilidade em ter todos os temperamentos e usar a vida dele, que a nós, né? Parte desses temperamentos no momento oportuno e acrescentando na jornada à medida que a gente também possa receber. Amém. Glória a Deus. Eu lembro desse sonho. Gente, mais alguém levantou a mãozinha? Faltam 7 minutos para a chamada. Quem levantou a mãozinha? Amém. Gente, só porque eu pressionei no tempo, agora ninguém quer comentar mais. Ai, Lúcia, você comentou a palavra inteirinha, você e a Fran, viu? Vocês duas riram de tudo. Eu sei que estavam se identificando aí. Sim, né? Gente, então, a pastora Ana está aqui? Oi, Chuchu, mas eu tô na casa dos meus pais. Ah, eu ia te pedir para orar, então tá bom, Chuchuzinho. Beijo a todos. Beijo. Ai, glória a Deus. O microfone da pastora Anitta não está muito bom? Só um minutinho, minha filha. Raquel, a senhora por nós? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, nós te louvamos e glorificamos por esse momento tão precioso em que nós estivemos em tua presença e vamos continuar em tua presença, Pai. Pai, que ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje, através da sua filha, Pai. Que mensagem que trouxe, meu Pai, muitos detalhes, meu Deus, que vai nos orientar nos próximos dias, Senhor. Pai, nós te glorificamos pelo testemunho que a pastora Anitta nos trouxe, meu Deus. Quão necessário, meu Pai, é que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito e no decorrer da nossa caminhada, nós venhamos receber cada unção de acordo, meu Pai, com aquilo que o Senhor tem para aquele tempo, para aquela estação. Nós necessitamos, ó Deus, de todas as unções sobre nós, Pai, para que nós venhamos estar em equilíbrio e alinhada ao Teu coração, ó Deus querido. Pai, que o Senhor venha liberar sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha liberar, meu Pai, as 4 unções, meu Pai, das 4 estações, das 4 faces sobre nós, ó Pai, para que nós venhamos fazer a Tua vontade aqui na terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, libera nessa noite, porque quando o Senhor traz a Tua palavra, Pai, quando o Senhor libera a palavra, Pai, é porque o Senhor está manifestando o Teu poder do haja. Ah, querido Deus, que haja sobre nós um alinhamento nesta noite, Pai. Que haja sobre nós, ó Deus Todo-Poderoso, uma verdadeira transformação, ó Deus, através do Teu Espírito, Deus querido, através do Teu poder, ó Pai, para que nós possamos completar a carreira, assim como o apóstolo Paulo completou, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor escreveu a respeito de cada um de nós no livro da vida, Senhor. Ah, querido Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Libera nessa noite, abre os céus, ó Pai, e toca desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, liberando, meu Pai, liberando esta unção, Pai, liberando, ó Deus querido, alinha, Pai, a nossa personalidade, ó Deus, para que nós possamos ter a personalidade de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, alcançando a estatura
altura de Cristo, Pai. Senhor, calcando, pisando esta terra, meu Pai, liberando, Senhor, sobre todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, meu Pai, a glória do céu, ó Deus poderoso, liberando o céu sobre a terra, Pai. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Assim como o Senhor, ó Pai, liberou, Pai, ali no início, a tua palavra, o teu haja sobre a terra que estava sem forma e vazia, meu Pai. Nesta noite, o teu Espírito paira sobre nós, ó Pai, e através desta palavra, Pai, o teu Espírito traz, meu Pai, o haja, traz a forma a qual nós necessitamos, ó Pai, traz a perfeição a qual nós necessitamos, ó Deus. Oh, aleluia, nós te glorificamos, nós te exaltamos, soberano Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus, obrigada, Senhor, obrigada por essa noite. Deus abençoe cada uma aqui. Oração poderosa, glória a Deus. Obrigada, pastora Érica, obrigada para todos aqui, viu? Shalom, shalom. Foi ótimo, graças a Deus. Shalom. Shalom. Shalom, família. Shalom, família. Shalom, shalom. Shalom, A shalom. paz, boa noite.